Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Iniciamos uma série especial no canal abordando o período pré-Fórmula 1. Nosso primeiro personagem é o piloto italiano Tazio Nuvolari. Antes de Fangio, antes de Senna, antes de Schumacher, existia um piloto que parecia desafiar as leis da física. Um homem pequeno em estatura, mas gigante em coragem. Um piloto que venceu gigantes com máquinas inferiores e conquistou o respeito até mesmo dos seus maiores rivais. Esta é a história de Tazio Nuvolari, o primeiro grande herói do automobilismo mundial. O início de uma lenda. Tazio Nuvolari nasceu em 16 de novembro de 1892, em Castel de Ario, na região de Mantua, Itália. Inicialmente competiu em motocicletas durante os anos 1920. Antes mesmo de se tornar uma estrela dos automóveis, já era conhecido pela coragem extrema e pelo estilo agressivo de pilotagem. Conquistou o Campeonato Europeu de Motociclismo de 1925, demonstrando que possuía um talento muito acima da média. A chegada aos automóveis. No final da década de 1920, Nuvolari passou a correr regularmente pela Alfa Romeo. Seu estilo era revolucionário. Freava mais tarde que todos. Controlava derrapagens com precisão. Arriscava ultrapassagens consideradas impossíveis. Era um piloto que parecia sempre estar correndo além dos limites do carro. A vitória que mudou a história, Mille Miglia 1930. Mille Miglia de 1930. Essa é provavelmente a história mais famosa de sua carreira. Durante a noite, perseguia o líder da corrida, Achille Varzi. Conta a lenda que Nuvolari apagou os faróis do carro para não ser visto. Quando se aproximou o suficiente, ligou novamente as luzes e ultrapassou Varzi de surpresa. A vitória transformou Nuvolari em herói nacional. Nürburgring 1935, a maior vitória da carreira. A vitória de Nuvolari em Nürburgring em 1935 pode ser comparado a um filme de guerra, pois em 1935, Tazio Nuvolari venceu não apenas uma corrida, ele derrotou o Império Alemão dentro de casa. O cenário: a Alemanha dominava o automobilismo. O Grande Prêmio da Alemanha de 1935 foi disputado no lendário Nürburgring Nordschleife, um circuito de mais de 22 quilômetros, estreito, ondulado e extremamente perigoso. Naquele momento, as equipes alemãs Mercedes, Benz e Auto Union eram praticamente imbatíveis. Seus carros, apelidados de flechas de prata, tinham motores muito mais potentes, tecnologia superior e apoio direto do governo nazista, que via o automobilismo como propaganda nacional. O favoritismo era absoluto. Mercedes-Benz W25 e Auto Union Type B tinham mais de 350 cavalos. A Alfa Romeo P3 de Nuvolari era um projeto mais antigo, com cerca de 265 cavalos. Mais de 300 mil espectadores alemães lotaram o circuito esperando uma vitória nacional. Era, em teoria, uma corrida impossível para os italianos. Nuvolari chega como azarão. Tazio Nuvolari, já famoso pelo estilo agressivo e pela coragem absurda, alinhou com a Alfa Romeo P3 da escuderia Ferrari. Na época, a Ferrari ainda era a equipe de competição da Alfa Romeo. Ele largou sem o melhor carro, sem o melhor motor e sem o favoritismo. Mas tinha algo que poucos pilotos possuíam, uma capacidade quase sobrenatural de pilotar no limite em pistas difíceis. A corrida, resistência, estratégia e coragem. Desde as primeiras voltas, Nuvolari mostrou que não estava ali para assistir ao domínio alemão. Enquanto muitos pilotos tentavam preservar os pneus e o equipamento no Nordschleife, ele atacava curva após curva. O circuito era brutal, mais de 170 curvas, subidas e descidas cegas, trechos estreitos cercados por florestas, e praticamente nenhuma área de escape. Nuvolari começou a subir posições e a pressionar os líderes alemães, especialmente Manfred von Brauchitsch, da Mercedes. Mas a corrida ainda parecia controlada pelos alemães. A Mercedes tinha velocidade de sobra nas retas, e von Brauchitsch assumiu a liderança nas voltas finais. O momento decisivo: pneus contra coragem. Faltando poucas voltas para o fim, von Brauchitsch liderava com vantagem confortável. A vitória alemã parecia garantida. Só que o Nürburgring castigava qualquer excesso.
Os pneus da Mercedes começaram a se desgastar rapidamente. Von Brauchitsch, pressionado pela torcida e pela expectativa de vencer em casa, manteve um ritmo altíssimo mesmo com os pneus em más condições. Nuvolari, por outro lado, continuava girando em um ritmo impressionante, extraindo tudo da Alfa Romeo sem destruir o equipamento. A volta final histórica. Na última volta do Nürburgring, o impossível começou a acontecer. A Mercedes de Von Brauchitsch, símbolo do domínio alemão, sofria com os pneus destruídos. Atrás dele vinha um pequeno italiano em uma Alfa Romeo inferior, mas pilotando como se desafiasse a própria morte. Curva após curva, Tazio Nuvolari se aproximava. Quando fez a ultrapassagem decisiva, o Nürburgring silenciou. Diante de 300.000 alemães, Nuvolari venceu a corrida mais improvável da história do automobilismo. Por que essa vitória é considerada a maior da história? Essa corrida virou mito por vários motivos ao mesmo tempo. Carro inferior, a Alfa Romeo P3 era claramente menos potente e menos moderna que as flechas de prata alemãs. Vitória fora de casa, Nuvolari venceu no coração da Alemanha, diante de uma multidão gigantesca e extremamente nacionalista. Nürburgring era o circuito mais difícil do mundo. Na época, muitos pilotos o chamavam de Inferno Verde. Vencer ali já era extraordinário, vencer com um carro inferior parecia impossível. O peso político. Em 1935, o regime nazista usava o esporte para demonstrar superioridade tecnológica e nacional. A derrota para um italiano em um carro italiano foi um choque simbólico enorme. O detalhe mais famoso: não havia hino italiano. A história mais repetida sobre essa vitória é que a organização alemã não tinha o hino da Itália preparado para a cerimônia, porque ninguém imaginava que um italiano venceria. Segundo relatos da época, tocaram uma gravação improvisada ou até uma marcha qualquer no pódio. Independentemente das versões, o episódio virou símbolo do quão inesperada foi a vitória. O reconhecimento dos rivais. Após a corrida, até os alemães reconheceram a genialidade de Nuvolari. O engenheiro Ferdinand Porsche, ligado à Auto Union, teria dito a frase que eternizou o italiano. Nuvolari é o maior piloto do passado, do presente e do futuro. Tragédias pessoais. Apesar do sucesso nas pistas, sua vida foi marcada por perdas dolorosas. Perdeu os 2 filhos ainda jovens. Mesmo devastado emocionalmente, continuou competindo. Essas tragédias ajudaram a construir sua imagem de homem resiliente e obstinado. Os últimos anos. Na década de 1940, o corpo já sofria com os efeitos de inúmeros acidentes. Mesmo assim, continuou correndo. Em 1948, já com a saúde debilitada, conquistou uma impressionante vitória na subida de montanha Palermo, Monte Pellegrino. Era mais uma demonstração de que sua genialidade permanecia intacta. Legado. Tazio Nuvolari faleceu em 11 de agosto de 1953. Seu legado permanece vivo. Inspirou gerações de pilotos. Ajudou a definir o conceito moderno de piloto profissional. Tornou-se símbolo de coragem e determinação. É frequentemente citado entre os maiores pilotos de todos os tempos. Muitos especialistas colocam Nuvolari ao lado de nomes como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna e Michael Schumacher quando o assunto é talento puro. Em uma era sem cintos de segurança, sem capacetes modernos e sem proteção alguma, Tazio Nuvolari correu contra os melhores do mundo e venceu. Não apenas uma vez, mas repetidamente. Sua história não é apenas sobre velocidade. É sobre coragem, determinação e a capacidade de desafiar o impossível. Por isso, quase um século depois, o nome de Tazio Nuvolari continua sendo pronunciado com respeito por todos aqueles que amam o automobilismo. Principais conquistas. Campeão europeu de motociclismo, 1925. Campeão europeu de grandes prêmios, 1932. Vencedor da Milha e Milha, 1930 e 1933. Vencedor das 24 Horas de Le Mans, 1933. Vencedor da Targa Florio, 1931 e 1932. Vencedor do Grande Prêmio da Alemanha de 1935. Mais de 150 vitórias em carros e motocicletas.
Muito bem, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo da série especial sobre a era pré-Fórmula 1. Abordaremos histórias de pilotos e equipes desse período que ajudaram a moldar o que seria o início da Fórmula 1 no início da década de 1950. Até o próximo vídeo.